Nessa videoaula eu quero conversar com você sobre termo de compromisso que o aluno assina com o Instituto Brasileiro de Hipnologia. Você está entrando numa instituição formadora de hipnólogos condicionativos. Você pertence à primeira geração de hipnólogos condicionativos do mundo todo. Lembrando que existe três linhas de atuação da hipnose científica no nível mundial. Uma é de 1723, são os métodos clássicos. Em 1927 surgem os métodos ericksonianos. E na década de 80, mais precisamente em 1983, começam a surgir os métodos condicionativos. E a minha preocupação aqui no Instituto é fazer com que você seja realmente um guardião das técnicas e das ferramentas condicionativas, que faça bom uso dessas ferramentas. Se algum paciente, cliente, alguma pessoa, você for fazer o tratamento e através do nosso site a pessoa te localiza, é importante que você use essencialmente as ferramentas condicionativas, porque essa pessoa, com certeza, já viu os vídeos do site, já viu os artigos do site, sabe como funciona a técnica, e se você misturar as técnicas, não vai ter o resultado que a gente espera. E é muito comum o paciente, antes de entrar em contato com você, meu aluno, você minha aluna, o paciente entra em contato com a nossa central, buscando informações, buscando referências, formas de tratamento. Então, ele vai saber se você realmente está conduzindo o tratamento com as técnicas condicionativas ou outras ferramentas. Então, para que as ferramentas não caiam em mãos erradas e que você tenha uma responsabilidade junto ao Instituto, todos os alunos, logo no primeiro momento das aulas práticas, antes de receber as ferramentas e o material técnico e científico, nós pedimos para que você assine um termo de compromisso, identificando-se e tomando ciência das seguintes informações. Venho pelo presente instrumento comprometer-me a empregar as técnicas da hipnose condicionativa apenas e tão somente para uso clínico e terapêutico. Assim como os materiais que nós fornecemos aqui no curso, a apostila introdutória, apostila técnica, roteiro da sessão, CD de apoio, modelo de casos clínicos e terapêuticos, modelos de ficha clínica, cláusulas contratual e propostas para ingresso na Sociedade Ibero-Americana também, como no Sinatem, além das videoaulas agora que estamos passando para você. Todo esse material, eles serão utilizados apenas para o meu estudo pessoal. Manterei absoluto sigilo das técnicas. Não divulgarei, também não reproduzirei as técnicas e o material didático por qualquer meio, nem impresso, gravações eletrônicas de qualquer natureza. As ferramentas não podem ser expostas. Você pode fazer palestras, você pode dar entrevistas, exceto demonstrar as técnicas. Não divulgarei, também não farei a exposição das técnicas via internet, inclusive em supostos grupos de estudos online ou em redes sociais, inclusive em artigos, entrevistas, livros, palestras, workshop, cursos. Não utilizarei as técnicas para tratamentos via online ou qualquer outro que possam comprometer e colocar em risco a saúde e a vida das pessoas. Aplicarei as técnicas apenas de forma presencial, com o paciente na minha frente. E tenho consciência que as técnicas acima mencionadas possuem registros de direitos autorais, registros de propriedade intelectual, que está lá no IGAC, Instituto Geral de Atividades Culturais do Ministério da Cultura, número 4369/2006, em Lisboa, válidos para todo mundo conforme Tratado de Convenção de Berna, assim como o registro de marcas e patentes, como propriedade industrial no INPE, número 2170. Autorizo a divulgação, exibição e publicação de fotos e imagens onde eu apareço durante este curso, assim como a inclusão e divulgação do meu nome e telefones no catálogo nacional e internacional dos hipnólogos condicionativos. Inclusive,
A divulgação dos meus estudos de casos clínicos e terapêuticos, assim como depoimentos ligados ao curso de hipnose clínica e condicionativa do Instituto Brasileiro de Hipnologia. Durante minha participação neste curso, comprometo-me a não utilizar qualquer outra técnica ou linha de hipnose, somente aquelas ministradas, aquelas programadas para este encontro. Estou ciente das responsabilidades legais e também das responsabilidades éticas que envolvem aplicação prática, estudos e pesquisas da hipnologia no campo profissional. Nesses termos, aí vocês vão colocar a data e a cidade em que estão recebendo a formação, fazem a sua assinatura e coloquem um documento de identidade nesse termo de compromisso que fica arquivado aqui no Instituto durante a existência dele. Com relação aos atendimentos online, vamos deixar claro que esse tipo de terapia não é brincadeira. Quando você coloca uma pessoa num estado de sono terapêutico, um estado de hipnose, um estado de transe, os batimentos cardíacos dessa pessoa, aqui já está testado cientificamente, podem ir a 21, 23 batimentos por minuto, que é o batimento de uma anestesia geral. Se tiver qualquer inconveniente, como ruídos, barulhos externos, uma porta que bate, um avião que passa, um som alto que está passando pela rua, essa pessoa que o batimento cardíaco está lá embaixo, 21, 23 por minuto, pode ir a 150 por minuto. Uma palavra que você diz traumática e o paciente está num transe profundo, o crítico do racional volta muito rapidamente, acelera o coração, o batimento cardíaco vai para 150, 155. Se tiver um coágulo na artéria coronária, essa pressão vai ser muito grande do coração e pode deslocar esse coágulo, causando um infarto fulminante. Por outro lado, existe possibilidades de risco de vida se você fizer um tratamento online. Se a pessoa do outro lado, a quilômetros e quilômetros de distância, entrar num processo de catarse, como você vai controlar a catarse daquela pessoa? Você tem que observar as condições fisionômicas do paciente durante o processo todo. Como você vai conduzir esse processo se você está conectado a uma câmera ou apenas a um áudio? Esse tipo de técnica não pode ser gravada em CDs e dado para as pessoas ouvirem. Por quê? Senão as pessoas sabotam tudo aquilo que está lá. Todas essas técnicas, não sei relaxamento, se for relaxamento apenas, ótimo, gostoso. Mas se você mexer na estrutura emocional de uma pessoa, através dessas ferramentas, e você gravar e dar para alguém para mexer na estrutura emocional daquelas pessoas, realmente é complicado. Além da sabotagem, outras pessoas podem ouvir. Você vai preparar uma sessão para uma pessoa específica, para um indivíduo específico, dentro das suas necessidades. Então é para aquela pessoa, não é para outra. Mas se outra pessoa ouvir, e daí? Como fica? Então, para que todos esses cuidados, que você tome ciência, quem está começando agora o campo da hipnologia, a gente está tentando orientar da melhor maneira possível. E que essa primeira geração de hipnólogos condicionativos, ela realmente cresça no Brasil, em todas as partes do mundo, de forma homogênea. Então, por isso que nós estamos tomando todos esses cuidados. Fazer um trabalho sério. Vestir uma camisa onde você tem um apoio, onde você tem condições de realmente ter o suporte e desenvolver um trabalho profissional. Então é isso que nós estamos passando para vocês. Não são apenas as ferramentas, é auxiliando você na condução, no auxílio das pessoas, nessa humanidade doente que está aí na nossa frente. As pessoas que estão ao nosso lado estão todas desorientadas, estão todas perdidas, estão todas infelizes, estão todas com algum problema, de alguma forma. E você tem os mecanismos agora, você vai receber as ferramentas para ajudar essas pessoas. Eu quero bater um papinho com vocês agora, então, depois de comentado sobre o termo de compromisso, eu quero falar sobre os regulamentos do curso e principalmente do código de ética que nós temos.
Eu quero falar com você agora sobre o código de ética dos hipnólogos condicionativos. A grande maioria dos hipnólogos não se dão conta, apesar de nós termos esse código de ética na apostila técnica, está disponível publicamente no site. Eu acredito que você não tenha lido este código de ética, então eu vou deixar esta videoaula para falar sobre o código de ética dos hipnólogos condicionativos. Acompanhe comigo. Princípios fundamentais com relação ao terapeuta. Primeiro, trabalhará na promoção do bem-estar do indivíduo, também da coletividade e do meio ambiente, segundo o paradigma holístico. Segundo, manterá constante desenvolvimento pessoal, científico, técnico, ético e filosófico através dos cursos, palestras, congressos e similares, estando a par dos estudos e pesquisas mais atuais dentro da área, além de contribuir com seus próprios estudos científicos. Terceiro, usará em seus trabalhos métodos os mais naturais e brandos possíveis, buscando catalisar o autoequilíbrio da pessoa que você está atendendo, despertando-lhe aos seus próprios recursos harmonizantes. Quarto, orientar-se-á no exercício da sua profissão, pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, aprovada em 10 de dezembro de 1948 pela Assembleia Geral das Nações Unidas. Os direitos do terapeuta. Artigo 1º. Exercer a profissão de terapeuta sem ser discriminado por questão religiosa, racial, sexual, por nacionalidade, cor, opção sexual, opção política ou situações afins. Direitos do terapeuta, artigo 2. Utilizar-se das técnicas sempre dentro das formas e regulamentos das leis, buscando orientar a pessoa atendida através de aconselhamento profissional. Artigo 3º. Recusar a realização de trabalhos terapêuticos que, embora sejam permitidos por lei, sejam contrários aos ditames da sua consciência. Artigo 4º. Suspender e ou recusar atendimentos, individual ou coletivamente, se o local não oferecer condições adequadas ou se não houver remuneração condigna, ou ainda se ocorrerem fatos que, a seu critério, prejudiquem o bom relacionamento com a pessoa a ser atendida, impedindo o pleno exercício profissional. Artigo número 5 dos direitos do terapeuta. Manter em seu poder as fichas clínicas, gravações eletrônicas, estruturas de tratamentos e afins, sob absoluto sigilo das sessões que você realiza, são documentos e objeto de estudo pessoal e acompanhamento técnico profissional. As fichas clínicas jamais devem ser compartilhadas com qualquer outra pessoa, exceto quando necessitar de apoio supervisionado diretamente desta instituição formadora, ou ser arrolado por ordem judicial. As responsabilidades gerais do terapeuta. Artigo 6º. São deveres do terapeuta. Primeiro, assumir apenas trabalhos para os quais esteja apto pessoal, técnica e legalmente. 2. Prestar serviços terapêuticos somente se, em condições de trabalho adequadas, de acordo com os princípios técnicos que envolvem a hipnologia clínica ou pela sua prática, ou pela ciência, sobretudo pela ética. 3. Zelar pela dignidade da categoria, recusando e denunciando situações onde a pessoa atendida esteja sendo prejudicada. 4. Participar de movimentos que visem promover a categoria e o paradigma holístico em geral. 5. Estar devidamente registrado para o exercício da sua atividade profissional, quer seja como autônomo ou como pessoa jurídica. 6. Manter-se em dia com as obrigações constitucionais. 7. Quando assumido o compromisso de tratamento, acompanhar o caso até o seu fechamento, exceto se houver desistência por parte do paciente ou do cliente. 8. Passar ao paciente-cliente toda a segurança profissional e técnica,
informando os procedimentos que serão trabalhados. E quando empregar outras linhas, ferramentas de hipnose, importante que informe a pessoa interessada ou paciente cliente. O artigo 7. Ao terapeuta é completamente vedado: 1. Usar títulos que não possuam formação nem autorização. 2. Efetuar procedimentos terapêuticos e técnicas sem o esclarecimento e conhecimento prévio da pessoa atendida ou do seu responsável legal. 3. Desrespeitar o pudor de qualquer pessoa sobre seus cuidados profissionais. 4. Aproveitar-se das situações decorrentes do atendimento terapêutico para obter vantagens física, emocional, financeira, política e também religiosa. 5. Exercer a atividade terapêutica como hipnólogo sem estar devidamente qualificado e também legalizado. 6. Reduzir o tempo de cada sessão a fim de aumentar o número de atendimentos. 7. Permitir que a pessoa atendida durante o período do tratamento fique sem acompanhamento ou de um profissional qualificado na ausência do terapeuta responsável. 8. Denegrir a integridade da categoria dos hipnólogos condicionativos, denegrir as técnicas e também o Instituto Brasileiro de Hipnologia. 9. Promover, sem autorização do autor das técnicas, demonstrações públicas e exposição das técnicas por qualquer meio, inclusive supostos grupos de estudos via internet. 10. Diagnosticar doenças, isso pertence aos médicos. 11. Prescrever qualquer tipo de medicamento, isso também pertence à área médica. 12. Utilizar qualquer das ferramentas de hipnose condicionativa de forma incorreta, saindo dos padrões aprendidos. Quero falar agora da relação com os outros terapeutas e as outras categorias profissionais. O terapeuta, artigo 8, não será conivente com erros, faltas éticas, crimes ou contravenções penais praticadas por outros na prestação de serviços profissionais. 9. Não intervirá na prestação de serviços de outro terapeuta ou profissional da saúde, salvo se, a pedido do próprio profissional quando comunicado, ou por qualquer outra das partes, da interrupção voluntária do atendimento. E quando se tratar de trabalho multiprofissional e a intervenção fizerem parte da metodologia adotada, em situações também de emergência, deve-se comunicar o fato imediatamente ao outro terapeuta, ao outro profissional da saúde. 10. No relacionamento com profissionais de outras áreas, trabalhará dentro dos limites das atividades que lhe são reservadas pelas legislações e também reconhecerá os casos que necessitem também dos demais campos de especialização profissional, encaminhando as pessoas habilitadas para tais funções. A Comissão de Ética do Instituto Brasileiro de Hipnologia. Com o objetivo de nós mantermos a integridade moral e ética das técnicas condicionativas, fica criado pelo Instituto Brasileiro de Hipnologia a Comissão de Ética, que vai analisar e tomar providências cabíveis, desde uma notificação, advertência, suspensão, exclusão do nosso quadro, até ação judicial em caso de desrespeito, denúncias e desacato deste código. Farão parte dessa comissão os membros integrantes do Instituto, convidados pela direção. Qualquer dúvida que você tenha com relação à sua atuação profissional, entre em contato diretamente com o nosso Instituto, através do e-mail nosso principal, contato@institutohipnologia.com.br ou pelo WhatsApp DDD 14 98102 0556.